Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Toda semana trazemos aqui para a nossa sala de conversa uma ou mais personalidades para falar sobre os mais diversos assuntos que entendemos de interesse de nosso telespectador. O convidado de hoje é nosso conhecido há mais de 50 anos. Atleta, preparador físico, treinador e dirigente do Nacional de Patos. Sebastião Firmino, o Bastinho, foi inspetor de alunos no Colégio Estadual, foi professor de educação física, não só no estadual, mas em diversos outros estabelecimentos de ensino da cidade. Professor Bastinho, qual foi o primeiro time em que você jogou em Patos? Nossa, boa noite. A primeira equipe que era destaque na cidade de Patos era o Fluminense, que era o time dos sapateiros, né? Mas antes, eu participei como menino de um famoso time. Se essa equipe de menino tivesse sido profissional, eram todos um time espetacular, que era o Ipiranga. Eu não sabia disso. É anterior ao Fluminense? Era 13 anos. O Fluminense já foi com 16, 15, 16, né? Eu sei. Qual foi, profissionalmente, qual foi seu primeiro time? Profissionalmente foi o Nacional. O esporte a gente jogava, era selecionado na semana, uma espécie de seleção para jogar no domingo, que era a equipe do esporte, né? A minha participação no esporte. 3 anos assim. Aí depois você só participava desse selecionado do esporte eventualmente. Quando era selecionado, ele montava o time, justamente, dependendo da equipe que vinha. Eu sei. E quando eu fiquei com raiva mesmo do esporte, veio o esporte do Recife e eu não fui selecionado, nem me deixaram entrar em campo. Aí você não gostou da atitude, não, aí resolveu desistir do esporte. Não, eu fiquei no time, até que na minha cabeça era o seguinte: no dia que formarem uma equipe que faça frente ao esporte, eu nunca mais jogo nessa equipe. Cumpri a promessa, que foi justamente na formação nacional. Eu ia para conhecer Expedito dos Correios, estava na iminência, juntamente com o Denox, a rede ferroviária, e os Correios de juntarem para formar uma equipe, justamente o Nacional. Como eu fui para o Exército no dia 23 de dezembro, que foi a fundação do Nacional, ele me falou: Bastinho, nós vamos fundar o Nacional agora. Ele disse: bota meu nome como fundador, que eu vou servir o Exército. Quando voltar, eu jogo no Nacional e nunca mais volto para o esporte. Cumpri a promessa. Quanto tempo passou no Exército? Passei só o tempo corrido mesmo, de 9 meses, 15 dias. Queriam que eu engajasse, pelo amor de Deus, não me dou bem fora de casa, não. Não era a sua praia, não? Não. Aí depois disso você voltou e engajou logo no Nacional? Quando eu voltei, o Nacional estava disputando o campeonato da cidade. Eu fui o último jogo, que seria contra o Banco do Brasil. Mas o Nacional estava numa vantagem tão grande que o Banco do Brasil não compareceu. Tinha que tirar o centro, aquele protocolo. Eu tirei o centro, peguei a bola, levei field goal. Foi 1-0, que eu field goal, né? Eu sei. Aquele centro tirar, para dizer que o time compareceu e o outro não, né? E daí a gente foi campeão, foi quando o enfaixamento, essa coisa toda, o Nacional tomou esse impulso e chegou a ser profissional. Agora me diga uma coisa, você apareceu lá pelo Colégio Estadual, era jogador de futebol e de uma hora para outra apareceu como inspetor ou bedel, que chamava naquele tempo. Inspetor de aluno, bedel, você vai ser... Bastinho, a gente arruma um emprego para você ir jogar no time, futebol de salão, para você ser bedel. Eu digo: mas o que é bedel? Aí vamos disse: não se incomoda não, a gente ensina. Aí, a partir daí... Mas nessa época do futebol de salão, você já jogava futebol de campo no Nacional, não? Já jogava. Jogava no Nacional, eu já tinha vindo do Exército, jogava no Nacional, porque a gente foi jogar no time do Roberto Simons para desbancar justamente a equipe do estadual, que era Ibamarruza, do UTI, e Josa, os meninos que faziam... Foi todo colega meu. Todo colega. Todos os colegas faziam do estadual. A equipe do estadual e batia todo mundo na cidade. Era, me lembro. E o Rubem Palmeira me chamou para estudar de graça no Roberto Simons. Eu gosto do futebol por isso, que eu não tinha nada, mas fiz um bocado de coisa que alguém que tinha dinheiro fez, né, Gonzaga? Através do futebol. Através do futebol. Mas você joga na equipe do Roberto Simons, futebol de salão, nós vamos formar uma equipe para bater o estadual, era o time a ser batido.
e você vai estudar, volta a estudar. Aí eu brincando, disse, vou, mas eu, na minha cabeça não ia não. Cheguei um dia no cinema, que a gente ia todo dia ir lá no Cinema Dourado. Cheguei no cinema, está aqui o caderno e eu lá, pode entrar na classe. Eu entrei e não saí mais, terminei. Aí terminou, isso era o quê? Que ano você fazia Isso, no 63, por aí. Eu digo, mas que série você foi cursar lá? Justamente essa admissão. O exame de admissão, que era a preparação para porque o seriado eu tinha feito a segunda série antiga, que era livro, não era série. Eu sei. Você fazia o livro da segunda, o livro da terceira, nem era ano como depois, né? Aí depois dessa época, a gente começou a ganhar do estadual. E eu era como aquele zagueirão brabo, né? Que para passar por mim tinha que derrubar e era forte. E quando a gente começou a ganhar, o estadual comprou meu passe, né? Comprou seu passe com o emprego de Bedel. emprego de Bedel. Bem, é interessante essa história, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui a história do futebol, como se fazia futebol naquela época. Mas Monsenhor Vieira deu outra força, ao que parece, aos jogadores de futebol. Ele criou uma turma noturna. Você foi dessa turma do primeiro ano ginasial? Eu sou fundador, mas Zé Canário, Silveira Dança, Anaíldo, Fátima Marinho, Fatinha, né? Que foi professora lá, foi sua colega também, professora de ciências. De ciências. É. Zé Aires foi desse seu tempo também? Zé Aires foi... Era Anaíldo, né? Zé depois eu peguei no primeiro ano. No primeiro ano? Primeiro ano. Primeiro ano peguei Zé Aires também, né? Que tinha o sargento, Cal. O nome não me pergunta, o colega que... Até um dia eu encontrei com ele faz tempo. Mas o que eu me lembro bem é Silveira, Zé Canário, que Zé Canário era o mais velho da gente, né? Zé Canário foi quem fez a relação para fundar a primeira turma da noite. E os meninos formaram, Ribamar, Rússia, formaram uma turma à noite, pagando, né? Eles ganhavam dinheiro dessa turma. Eu sei. E eu levei meus dois irmãos, mas não paguei nada. Mas isso foi para exame de admissão? Para exame de admissão. É porque eu me lembro dessa turma de exame de admissão noturna. Silvão e Neto, eu levei. Inclusive, Neto era tão encabulado que eu fiquei na porta e Ribamar dando sinal, mas Rússia dando sinal para empurrar Neto. Aí eu empurrei Neto e fechei a porta, ele ficou dentro da ficou na classe e também terminou a história, né? Quer dizer que Neto chegou lá no Diocesano primeiro do que você? Ele chegou, para estudar, né? Para estudar. Para estudar. Já fui eu que botei, Silvão e Neto. Neto chegou a terminar a história, Silvão chegou a fazer economia, não terminou não. No quarto ano ele desistiu. Eu sei. Mas Neto terminou virou professor depois, diretor de colégio, essa coisa toda. A mulher fez tudo com fizeram essa turma, foi dessa turma de exame de admissão. Exame de admissão. Noturno lá no Colégio Estadual. No Colégio Estadual. Você já chegou no primeiro ano de ginasial. Foi aluno meu? Foi. Você foi meu professor. Apesar da idade, foi meu professor. Professor mas mais novo naquela... Mas a turma era quase toda mais velha do que eu. Zé Canário era mais velho do que eu. Zé Canário dizia de 38, mas Zé Canário era muito menos. Acho que ele é de 36. Aí já foi aluno. O menino chamava, vocês são professor com menino. O Gonzaga era menino, professor da gente. Nessa época eu tinha aí 18, 19 anos no máximo, né? E vocês bem mais antigos. Você é uns 3 anos mais velho do que eu, acho. Justo, né? Que eu tenho 73. Gonzaga, tinha os professores velhos, né? Que já, para você, era para Luciano, professor Messias. O próprio Ribamar era mais velho do que eu. Ribamar é mais velho que eu 3 anos. Mais velho que você 3 anos, pronto. Então era mais velho do que eu 5, no caso. Ô Bastinho, vamos voltar agora para a história do Nacional de Patos. O Nacional, formado, como diz você muito bem, por funcionários do DENOX, do DNR, da rede ferroviária, dos Correios, mas parece que se criou a sombra do Colégio Diocesano, né? Treinavam lá no campo do Diocesano. Era tudo feito lá, né? Nós começamos tudo lá. Inclusive, o esporte já tinha chegado no Diocesano, que antes... no campo de futebol que tinha? No campo de certa estrutura, né? Tinha os campos de pelada na cidade. E já tinha uma cerca e tal, já tinha muro. Já tinha um muro, já tinha um portão. Que tinha vindo do Belo Horizonte, que não tinha nada. Não tinha nada. Era só uma cercazinha de coivara que eles chamavam na época, né? Cerca de vara, né? Chama
Ainda hoje, né? Eu encontrei um cabo que chamava Coivara. Cerca de Coivara. Quer dizer que você participou já no Diocesano, no começo do Nacional, jogando já no Diocesano. Começo do Nacional. Eu fui para o Exército na Fundação do Nacional, dia 23 de dezembro de 61. Na volta, em 62, em novembro, eu fiz o último jogo do Nacional, que tornou-se campeão da cidade já. Né? Sei, aquela eu fui campeão, fiz o gol sem ninguém, foi uma garapa, né? Aí, depois disso, sim, Padre Vieira se tornou uma espécie de baluarte do Padre Vieira foi um diretor sem título do Nacional. A gente concentrava lá, almoçava, né? A concentração, dormia. Foi um diretor do Nacional sem título. Quer dizer, uma espécie de padrinho mesmo, né? O famoso padrinho, né? Era um padrinho mesmo. E toda a vida, eu me lembro de um jogo de futebol no antigo DED, em João Pessoa. De mulher só tinha Maria José de Vigília e de saia só tinha Padre Vieira. Isso, ele não perdia um jogo do Nacional, ia para o jogo aqui. Inclusive tem um fato, um jogo que vocês deram aqui com o 13, e o Nacional ganhou de 3-0 do 13. Quando terminou o jogo, um dos jogadores do 13 disse: o azar foi aquele urubu, apontando para Padre Vieira. Padre Vieira de batina preta lá no campo, disse: o azar da gente foi aquele urubu. Nunca esqueci desse detalhe. Ele era um torcedor mesmo, torcedor e padrinho, como disse você, do Nacional. Ele levou a gente para Caicó, uma festa espetacular, mostrando a gente, o time do colégio, né? Que eu sei. Depois fiquei jogando futebol também pelo colégio, né? Eu sei. Levou para a gente uma festa grande, o povo recebeu ele muito bem em Caicó. Foi a equipe do estadual, não é uma equipe eu Teixeirinha disso, um time espetacular para Caicó na época. Eu sei. Para vocês era uma aventura, né? Uma viagem para Caicó, Ribamar, com tudo. Ribamar era querido lá dentro do Diocesano e era um craque. Representado pelo padre, né? Justamente, tinha essa vantagem, né? Mas o seu jogo de estreia no Nacional foi esse contra o Sport, nesse campeonato da cidade? Não, o jogo nacional foi contra o Banco do Brasil, que disputou contra o Banco do Brasil. O campeonato eu sei, da cidade. Eu cheguei do Exército e só peguei esse jogo, né? Porque, naquele tempo, Gonçalo, o povo hoje fala em crise, né? Eu não podia vir porque o dinheiro que eu ganhava no Exército não dava para pagar a passagem. Não dava para pagar nem a passagem. Bem, Baixinho, nós temos agora uma questão. Vamos entrar mais ou menos quem fazia o Nacional daquela época, né? E o Nacional tinha uma prata de casa, né? Eram vocês que eram jogadores aqui, mas sempre importavam uns jogadores de fora. Se lembra desse detalhe? Me lembro, quando o Nacional foi... Aí já foi uma época em que o Nacional foi campeão, veio enfaixamento, foi enfaixado pelo Raposinha, na época tinha time, né? Pra gente o confronto era Raposinha. Aí depois veio o Trezinha, nós ganhamos, depois que nós ganhamos Trezinho e Raposinha, agora vamos, eu brincava, né? Eu já razoava, já sabia dizer alguma coisa. Nós já ganhamos dozinho, agora vamos chamar o Zão, que era 13. Bem, mas vamos deixar para entrar nesse detalhe daqui a pouco, depois do intervalo.